57 Reencarnated capítulo 231. Autor, Sorri Injusti Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Em algum lugar ao longo da fronteira Finlândia-Noruega, o exército finlandês estava fazendo exercícios ao vivo com sua tecnologia militar recém-adquirida do Império Ruteno. A brisa fria soprava de todas as direções. Flocos de neve dançavam ao longo da corrente do vento e uma nuvem de fumaça branca e nevoada era exalada da boca um do outro. O comandante, Major-General Ralph Atala, estava olhando para o campo de tiro onde seus homens estavam disparando o rifle de batalha FN-FAL no manequim alvo a 200 metros de distância deles. Todos os seus homens acertaram o alvo e ele não poderia estar mais do que feliz por isso. Ok, agora mudem de alvo. Quero que todos acertem o manequim localizado a 400 metros de sua posição, quando estiverem prontos. Seus homens reconheceram a ordem e começaram a mudar sua mira para o novo manequim-alvo. E quando eles tinham uma conta nele, eles abriram fogo. Um rugido simultâneo ecoou e o som de balas atingindo a madeira encheu o ar. O alvo balançou violentamente, mas não caiu. O corpo do alvo estava completamente crivado de buracos, indicando que eles haviam acertado o alvo com quase precisão. Ele sorriu satisfeito, o resultado não poderia ser melhor. Ele bateu palmas para atrair a atenção deles. Ok, vamos encerrar isso, homens. Precisamos estar no local designado em 30 minutos. Quem estamos encontrando com o general deles? Um de seus homens perguntou enquanto pendurava o rifle de batalha em seu ombro. Você verá quando chegarmos lá, Ralph disse equivocadamente. Seus homens seguiram as ordens, guardando os fuzis de batalha extras no caixote da arma e colocando-os na traseira do Jeep Pocan e do caminhão utilitário Ox. Uma vez colocados os materiais e equipamentos nas viaturas militares, estes subiram para os seus respectivos jipes e iniciaram o afastamento do campo de tiro. Ralph estava sentado ao lado do banco do motorista. Ele tinha uma expressão estoica no rosto enquanto fumava seu charuto. Apesar do tempo frio, havia uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Seus olhos relancearam para sua mão e a viram tremendo. Um dos homens sentados atrás do GE Pocan notou o tremor de sua mão e perguntou: Senhor, você está bem? Ralph estremeceu em seu assento com a pergunta inesperada. Ele deu outra baforada no charuto antes de apagá-lo. Estou bem, ele respondeu rispidamente, mas ninguém acreditou nele quando eles lhe deram um olhar cético. Tem certeza, senhor? Você está tremendo um pouco. Você está doente ou algo assim? Sim, estou bem. Sua preocupação é apreciada, ele assegurou e virou a cabeça para longe do homem para olhar pela janela. Houve silêncio entre o grupo enquanto o comboio, composto por 5 Pocan cheios e 3 Utility Truck Ox, continuava dirigindo na estrada nevada. 10 minutos depois, Ralph deu um tapinha no braço do motorista, mandando-o parar. O motorista pisou no freio e olhou em volta. Senhor, onde é isso? Achei que estávamos indo para outra instalação militar, mas não há nada além de neve aqui. Você pegou o mapa certo? Os homens atrás dele perguntaram. Sim, aqui diz que estamos neste local. Não há como eu entender isso errado. Senhor, onde estamos realmente? Só não perguntem, saiam do veículo agora e tragam suas armas com vocês. Ralph esquivou-se da pergunta e saiu do veículo. Os soldados dentro do GE Pocan trocaram olhares entre si, mas obedeceram mesmo assim. Eles carregavam suas armas com eles e se juntaram ao oficial comandante fora do veículo. Não havia realmente nada nesta área além de árvores com suas folhas cobertas de geada branca, neve e gelo. A única coisa que eles podem ouvir são os passos produzidos por seus companheiros e o vento soprando na floresta. De repente, eles ouviram um farfalhar vindo da linha das árvores. Os homens, com a cabeça no jogo, viraram a cabeça na direção do tumulto com os fuzis apontados. Você ouviu isso? Um dos soldados perto de Ralph sussurrou. Ralph ignorou as preocupações do homem enquanto acendia outro cigarro e olhava para o relógio de pulso. Eles deveriam estar aqui agora, disse Ralph levianamente. O que? Quem vem aqui, senhor?
No momento em que seus homens pediram, um estrondo estrondoso de um tiro reverberou na floresta. Ralph se encolheu com o som enquanto o sangue de seus homens respingava em seu rosto. Ele se virou para olhar para ele e viu sua cabeça completamente explodida. Segundos depois, uma série de tiros irrompeu na floresta. Os soldados finlandeses choraram de angústia enquanto seus corpos eram alvejados por elementos desconhecidos escondidos na floresta nevada. Ralph ficou ali, completamente sem emoção enquanto observava seus companheiros morrerem um por um. Ele suspirou e se virou, apenas para ver um jovem soldado sentado no chão com as costas apoiadas na traseira do Jeepokan. Sua respiração irregular enquanto o sangue continuava a jorrar de sua barriga. Senhor, o que você está fazendo? O soldado perguntou profundamente. Desculpe, filho, Ralph disse com uma expressão vazia no rosto enquanto sacava sua pistola. Ele apontou para a cabeça de seu homem. Senhor. O jovem soldado estava confuso, porque seu comandante está apontando uma arma para ele. Mas antes que ele pudesse perceber a resposta, Ralph puxou o gatilho e o jovem soldado caiu morto com o sangue escorrendo na neve. Depois de atirar em seus homens, Ralph caminhou lentamente até a linha das árvores, onde um dos elementos desconhecidos se aproximou para encontrá-lo. Bom trabalho, Ralph. Seu serviço à Mão Negra foi muito apreciado, disseram os operativos da Mão Negra vestindo túnicas negras. Ralph, ainda segurando sua pistola, olhou para o homem mascarado à sua frente. Envie lembranças ao pastor. Os agentes da Mão Negra na área começaram a se revelar e se aproximaram do comboio. Então esses são todos os veículos militares que você pode colocar em suas mãos. Onde estão os tanques e os veículos blindados? Obter os veículos militares que você está pedindo está além da minha autorização. Essas são as únicas coisas que posso fornecer, explicou Ralph enquanto apontava para o Pocan e Utility Trucks. O mascarado parecia desapontado com a voz de Ralph. É assim mesmo. Então não pode ser evitado, ainda podemos nos contentar com esses veículos. O homem mascarado caminhou até o Pocan e Ralph o seguiu. O homem mascarado tirou as luvas de inverno e passou a mão na superfície lisa do Pocan. Também trouxe comigo o fuzil padrão do Império Ruteno. Devo dizer que essas armas são as melhores. Pode tornar obsoleto o rifle de ferrolho, que a maioria dos países usa como arma de serviço. O mascarado pegou o rifle de que está falando de um dos soldados caídos no chão. Ele inspecionou a arma minuciosamente. Então esta arma foi a razão pela qual o Yamato perdeu na guerra contra o Império Ruteno, hein? Isso junto com os tanques, veículos blindados e helicópteros, aviões de carga e aviões de combate. Existe uma maneira de você adquiri-los? Perguntou o mascarado. Ralph balançou a cabeça. Receio que isso seja impossível. Você tem que abordar outro cara para isso. Entendo, o homem mascarado assentiu compreensivamente. Muito bem, já que você completou a tarefa que lhe atribuímos, aqui está sua recompensa. Ele acenou para um de seus homens se aproximar. Outro agente da Mão Negra entregou a Ralph um envelope grosso. Ralph inspecionou o envelope e viu muito dinheiro dentro dele. Obrigado. Uma última coisa, terei que ir com você. Se eu voltar com eles sem meus homens e os veículos, eles vão pensar que eu concordei com você, o que eu fiz, e me prenderão no local por traição. Não poderei aproveitar esse dinheiro se isso acontecer. Não vejo nenhum problema nisso, aceitou o mascarado. Se não houver nada, devemos ir. Os operativos das Mãos Negras embarcaram nos veículos militares e foram embora, deixando apenas os soldados finlandeses sem vida caídos na clareira. Reencarnate capítulo 232. 2 dias após o incidente na fronteira Finlândia-Noruega, Alexander e Sebastian realizaram uma reunião de emergência em seu escritório. O que diabos acabou de acontecer? Alexandre rosnou. Sua Majestade, um dos generais do exército finlandês cometeu traição ao entregar a adversários estrangeiros os veículos militares que estavam com eles durante o exercício ao vivo. A razão pela qual sabemos que era o general é que seu corpo não foi encontrado no local. As armas dos soldados, assim como os veículos, não estavam à vista.
Alexander passou a mão pelo rosto, enfurecido com o relatório. É com isso que estou preocupado. Eu sabia que isso iria acontecer inevitavelmente. Qual é o nome do general? Sebastian olhou para o arquivo em sua mão e leu. Seu nome é Major-General Ralph Atala do exército finlandês. De acordo com esse relatório, seu exército acabou de receber os veículos militares recém-adquiridos que compraram de nós. Pensar que eles vão entregá-lo imediatamente ao nosso adversário estrangeiro é... Ele parou, incapaz de continuar devido a ele também estar furioso. Faz apenas 2 dias, certo? Então temos tempo. Sebastian, quero que me marque uma reunião com os embaixadores da Finlândia, Noruega e Suécia no Palácio de Inverno agora mesmo. Eles não conseguirão transportar esses veículos militares para fora do país com tanta facilidade. Temos que detê-los a todo custo. Sim, Vossa Majestade, também. Há um relatório de desenvolvimento dos serviços de inteligência estrangeiros. Está relacionado a este tópico. Eles afirmam que o Império Yamato se apossou de um de nossos rifles das forças especiais que morreram em Tóquio e tentou fazer engenharia reversa, mas nunca foi concluído devido à situação de guerra e então eles o entregaram aos Estados Unidos. Este é o relatório completo. Alexander pegou o arquivo da mão de Sebastian e examinou os documentos. Eles já estão fazendo ação em... Transmita minhas ordens ao diretor dos serviços de inteligência estrangeira. Diga a ele que quero que qualquer esforço de qualquer país para fazer engenharia reversa em nossa tecnologia militar seja interrompido a todo custo. Nossa segurança nacional está em jogo aqui. Vou avisá-los para fazer disso uma prioridade. Sua Majestade Sebastian reconheceu suas ordens. Então, você pode ir e cumprir suas ordens. Alexander o dispensou. Sim, Majestade. Sebastian respondeu e se dirigiu para a porta. Quando Sebastian fechou a porta atrás dele, Alexander caiu em sua cadeira e suspirou profundamente. Ele sabia que isso aconteceria, apesar de ter colocado medidas estritas para evitá-lo. A espionagem industrial é uma coisa e quase todos os países do mundo estão fazendo isso. Mas a questão é quem? Não pode ser a Noruega porque seu foco nacional não está centrado nas forças armadas. O mesmo vale para a Suécia. Poderia ser o Império Britânico. É possível, considerando que eles estão sendo cautelosos com eles. Também poderia ser o Império da Irlanda. Se for esse o caso, será fácil rastreá-los. Como ele pensava antes, transportar aquelas viaturas militares para fora do país e serem cortadas peça por peça para análise seria um desafio. Se for o Império Britânico, a única saída é o porto de Oslo. Se for o Império da Irlanda, a única saída seria Estocolmo. Mas se eles forem espertos, eles não vão tirar a carga de Estocolmo porque sabem que a frota báltica Rutena está operando lá. Ele pode simplesmente dar ordens à frota do Báltico para revistar navios mercantes que transportam cargas suspeitas. Será uma boa jogada para ele, mas o problema é que o Deulanimpiri também opera uma frota no Mar Báltico. Se o Deulanimpiri fez parte do incidente, então eles podem usar sua frota para escoltar os navios mercantes para fora da Suécia e para o porto seguro de Kiel. Mas será que o Deulanimpiri se daria ao luxo de enfrentar a frota ruteniana do Báltico apenas para cobrir uma carga suspeita? Não. Então a única saída é a cidade portuária de Oslo. Para rastrear esses veículos militares roubados, Alexander teria que falar com os embaixadores da Noruega, Suécia e Grão-Ducado da Finlândia e pedir sua cooperação. 1 hora depois, Sebastian entrou em seu escritório e fechou a porta atrás de si. Senhor, o embaixador do Grão-Ducado da Finlândia chegou e está pronto para recebê-lo. E os outros 2? Alexandre perguntou. Eles estão vindo para cá, Majestade. Ok, deixe-o entrar, Alexander ordenou. Sim, Sua Majestade. Sebastian curvou-se e abriu a porta, e espiou. Ele sinalizou para o embaixador avançar e entrar no escritório de Alexandre. O embaixador do Grão-Ducado da Finlândia entrou no escritório de Alexander. Bom dia, Majestade. Vim aqui assim que recebi um telefonema do Palácio de Inverno, ele disse educadamente enquanto se curvava.
Está tudo bem, Constantin, por favor, sente-se. Alexander sorriu agradavelmente enquanto dizia isso. Constantin sentou-se em frente a Alexander e sentou-se ereto, as mãos cruzadas no colo. Seu olhar estava focado em Alexander. Após alguns momentos de silêncio, Alexander falou: antes de tudo, muito obrigado por concordar com esta reunião em tão pouco tempo. Constantin sorriu levemente. Claro, Sua Majestade, qualquer coisa para você. Faz 4 anos, certo, Constantin? Desde nossa última reunião sobre sua proposta de tornar a Finlândia um estado independente. Sim, Sua Majestade. Já se passaram 4 anos. E os constituintes do Grão-Ducado da Finlândia ainda desejam a independência. Alguns deles têm, Vossa Majestade. Bem, infelizmente, este não é o espaço para essa discussão. Estou aqui por causa do incidente ocorrido dentro do Ducado. Constantin, você está ciente de que um de seus generais militares entregou uma sofisticada tecnologia militar a alguém que poderia representar uma ameaça à soberania do Império Rutênia? Estou ciente disso, Vossa Majestade. É por isso que vim aqui para dizer que o governo finlandês não tem nada a ver com isso. O Major-General Ralph agiu por conta própria. Sim, eu sei, e para evitar que isso aconteça novamente, decidi conduzir uma investigação interna em seu exército. Quero ter certeza de que Ralph é o único fazendo isso. E por medidas de segurança, assinarei um decreto de embargo de armas ao Grão-Ducado da Finlândia até que a investigação seja concluída. Espero que você entenda isso e coopere comigo, Constantin. Entendo, senhor, e prometo que o Grão-Ducado da Finlândia cooperará com a investigação. Constantin assentiu. Eu acho que isso é tudo. Obrigado por seu tempo, Constantin. Alexander o dispensou com uma leve inclinação de cabeça. Foi uma breve reunião, Majestade. Constantin comentou. Bem, não há mais nada para discutir, certo? Você concordou conosco em conduzir uma investigação que torna tudo mais fácil para mim. Você está certo, Sua Majestade. Então, vou me despedir e informar a dieta. Constantin fez uma reverência antes de deixar seu escritório. Momentos depois, Alexander murmurou. Faltam 2. Reencarnate capítulo 233. Os embaixadores do Reino da Suécia e do Reino da Noruega chegaram ao Palácio de Inverno para discutir a segurança nacional do Império Ruteno. Alexander passa 5 minutos com os dois discutindo como obter a cooperação deles para localizar a tecnologia militar roubada que provavelmente está em seus territórios. O relacionamento do Império Ruteno com esses dois países é amigável e neutro, então eles deram seu apoio aos rutenos para que pudessem resolver o problema que Alexandre está tendo agora. Obrigado pelo seu tempo, embaixador. Eu aprecio isso, Alexander disse enquanto apertava a mão do embaixador do Reino da Noruega. O embaixador então deixou seu escritório e Sebastião entrou na sala. Como foi, Majestade? Sebastião perguntou. Bem, eles são acessíveis e amigáveis. Eles me prometeram que ajudarão os rutenos a encontrar os veículos e armas roubados. Nossos agentes no terreno se coordenarão com a polícia, aumentando as chances de encontrá-los. Falando dos homens no terreno, nossos agentes no Reino da Noruega e da Suécia foram notificados pelos serviços de inteligência estrangeira de que estão trabalhando agora enquanto falamos. Também informei o presidente do Estado-Maior Conjunto sobre este assunto. Ele ficou triste com a notícia e garantiu que eles ajudarão da maneira que puderem, relatou Sebastião. Bom, porque eu preciso mais deles, Alexander assentiu enquanto voltava para seu assento. Ele tirou um mapa de sua gaveta e colocou-o em cima de sua mesa. Você vê que eu poderia estar pensando demais aqui. Há também outra saída no norte, principalmente o Mar de Barents. Temos um navio de guerra atualmente nesta área. Alexander pressionou a ponta do dedo indicador no Mar de Barents. Deixe-me perguntar, Majestade. Posso pegar seu telefone emprestado? Sebastião pediu permissão. Sim, Alexander o incitou a prosseguir. Sebastião pegou o telefone do gancho e discou o número do edifício do almirantado. Olá, gostaria de falar com o chefe de operações navais.
Número de autorização 268.125. Sebastião prendeu o telefone entre o ombro e a orelha e olhou para Alexander. Eles estão me transferindo agora, Sua Majestade. Alexander simplesmente assentiu enquanto esperava pacientemente que a ligação terminasse. Oh, almirante, estou falando em nome de Sua Majestade, o imperador do Império Ruteno. Eu gostaria de perguntar se há algum navio de guerra ao redor do Mar de Barents. Ah, você tem. Que tipo de navio de guerra é? Eu entendo. Deixe-os em espera. Sua Majestade pode transmitir suas ordens em breve. Obrigado. Isso é tudo. Sebastião devolveu o telefone ao gancho. Sua Majestade, um porta-aviões da classe Petropavlovsk está conduzindo um exercício naval de inverno no Mar de Barents. Um porta-aviões, hein? Simplesmente perfeito. Alexander sorriu. Devemos entrar em contato com os serviços de inteligência estrangeira novamente e informá-los sobre o novo plano. Também existe a possibilidade de eu ter esquecido isso. Eles podem não estar transportando os veículos militares e as armas que nos roubaram. Eles podem estudá-lo no Reino da Noruega ou na Suécia. Quero que nossos agentes no terreno localizem qualquer lugar suspeito e, assim que os encontrarmos, autorizarei um ataque aéreo. Mas isso não vai prejudicar nosso relacionamento entre os dois países? Sebastião perguntou. Eles garantiram que vão nos ajudar, então não vejo razão para não realizarmos um ataque aéreo. Você é meu conselheiro de segurança nacional, cuida da política e fala para sairmos daqui. Peço desculpas, Majestade. Devo ter sido míope para perceber o que poderia acontecer. Sebastião desculpou-se. Está tudo bem, acontece comigo o tempo todo. Alexander riu. Agora vou voltar ao trabalho onde vou traçar novas diretrizes para evitar que essa situação volte a acontecer. Ah, você acha engraçado que já fomos uma nação atrasada com muita tecnologia atrasada a ponto de nenhum país se importar com a nossa existência? Agora eles estão desesperados para colocar as mãos em alguns de nossos técnicos. Acho divertido, Majestade. Isso mostra que o Império da Rutênia não é mais um país para se brincar. Muito bem, Majestade. Vou me desculpar agora. Se houver uma emergência, entre em contato comigo a qualquer momento. E se eu receber notícias de emergência que requeram sua atenção, irei informá-lo imediatamente. Obrigado, Sebastião. Alexander assentiu enquanto observava Sebastião sair de seu escritório. Assim que Sebastião fechou a porta atrás de si, Alexander começou a rabiscar no papel. A primeira semana do ano novo e ele já havia se metido em uma das situações mais problemáticas que poderia imaginar. Alexander suspirou internamente, desejando que não houvesse uma emergência como esta. Mas como imperador do Império da Rutênia, ele sabia que não tinha esse luxo, apesar de ter centenas de funcionários que o ajudavam a administrar o país. Eu mereço um descanso depois disso, Alexander murmurou baixinho enquanto esfregava os olhos. Ele relembrou suas memórias sobre seus horários futuros. Ele se encontrará com o imperador Shozon no dia 5 de janeiro, discutindo os termos e condições após libertá-los do Império Yamato. Ele utilizará seu fantoche recém-descoberto explorando seus recursos naturais, alimentando o crescimento da Rutênia. Falando do crescimento da Rutênia, Alexandre estava lidando com um problema que está custando muito dinheiro ao seu país. Quando ascendeu ao trono, prometeu à classe trabalhadora do Império da Rutênia dar-lhes um salário e um local de trabalho decentes. Agora esse salário decente é maior do que o salário médio do mundo. Ainda bem que existe uma maneira de diminuir esse custo. Assim como os Estados Unidos da América ficaram ricos. Terceirização. O Império Shozon e a dinastia Han são candidatos perfeitos para tais práticas, pois não possuem leis trabalhistas e seu padrão de vida é baixo. Havia dezenas de milhões de cidadãos no Império Shozon e 100 milhões na dinastia Han. Imagine pagá-los para fazer um trabalho ruteniano e produzir a mesma qualidade de produtos 5 vezes menos que o salário médio dos rutenos. Uma boa tática, mas o timing é ruim. A dinastia Han foi atormentada por distúrbios civis, onde os nacionalistas e os monarquistas estão lutando pela autoridade suprema.
Para implementar seu plano, Alexander teria que intervir e estabilizar a região primeiro. Parece que vou ter que perguntar ao ministro das Relações Exteriores Sergei sobre isso, Alexander murmurou enquanto continuava rabiscando frase após frase no papel. Reencarnatei capítulo 234. 5 de janeiro de 1928. Palácio de Inverno. Chegou o dia de Alexandre conhecer o imperador do Império Shuzon. Ele havia se vestido para esta ocasião, pois seria seu primeiro encontro com o chefe de estado de outro país ao vivo na televisão. Ele estava olhando para o espelho, penteando o cabelo em um estilo elegante quando ouviu passos atrás dele. Sua Majestade, o carro está pronto. Alexander olhou para a janela e viu o reflexo de seu conselheiro de segurança nacional, Sebastian. Sebastian, tenho uma pergunta que preciso que você responda com seriedade. Sebastian engoliu em seco enquanto se perguntava qual poderia ser sua pergunta que o deixou tão sério. Ele nunca tinha ouvido Alexander em um tom tão sério antes. Eu pareço bonito. O queixo de Sebastian caiu ao ouvir sua pergunta. Então essa era apenas a pergunta dele. Ele estava preocupado sem motivo. Ele limpou a garganta e comentou. Você não parece bonito, Sua Majestade. Você é a definição de bonito. Se você conhecesse uma garota na rua, ela certamente se apaixonaria por você por causa de sua aparência. Alexander se encolheu com as respostas que ele forneceu. Sebastian, você não precisa exagerar assim. Sebastian sorriu ligeiramente. Bem, Sua Majestade, você pediu uma opinião séria, e essa é a minha opinião séria sobre sua aparência. Não estou exagerando as coisas, estou apenas descrevendo o jeito que você é. Alexander se arrependeu de ter feito essa pergunta. Agora ele tem que sofrer com o arrepio que está sentindo agora. Tudo bem, antes de irmos, os pontos de discussão para a reunião estão prontos? Alexandre perguntou. Sim, Majestade. Estão todos compilados no arquivo. Infelizmente, deixei na fera. Se estiver na besta, tudo bem. Vou dar uma olhada nisso mais tarde. Alexander disse enquanto abotoava o terno. Agora vamos indo. Os dois saíram da sala antes de se dirigirem ao corredor principal do Palácio de Inverno. Na saída principal do Palácio de Inverno estava a família real Romanov. Alexander sorriu enquanto olhava para eles um por um. A primeira que ele notou foi sua adorável filha, que correu até ele com as mãos para o alto, perguntando não verbalmente se ela queria um abraço. Olá. Alexander riu baixinho enquanto pegava e a carregava enquanto caminhava em direção à porta do carro. Olá, querida. Ele deu um beijo nos lábios de Sofia. Você está saindo agora? Perguntou Sofia. Sim, não vou demorar. Levará apenas 1 hora, então eu voltarei. Eu vejo. Boa sorte. Sofia sorriu radiante para ele. O coração de Alexander amoleceu depois de ver seu sorriso mais bonito. Vamos ver você na televisão, certo, papai? Anya perguntou. Seus olhos azuis se encheram de expectativa quando ela olhou para ele. Alexander acenou com a cabeça lentamente. Sim, Babi. Portanto, espere ansiosamente, pois você me verá ao vivo na televisão. Ok. Anya acenou com a cabeça enquanto respondia com entusiasmo. Alexander deu um beijo na testa dela enquanto a colocava no chão novamente e caminhou até as suas irmãs que esperavam por sua atenção. A primeira foi Cristina. Alexander se inclinou e sussurrou em seus ouvidos. Eu fiz o que você pediu por 4 dias. Roland não está com ninguém, ele está curtindo seu tempo sozinho em Moscou. Depois de dizer isso, Alexander recuou e colocou a mão em seu ombro. É bom saber. Irmão. Justina respondeu com sinceridade. Alexander se aproximou de Tiffany em seguida. Nós temos um teste mais tarde quando eu voltar sobre vetores de força e braços de momentos, análise de treliças e atrito. Se você conseguir uma nota perfeita nisso, Alexander se inclinou para ela a ponto de seus rostos ficarem próximos. Farei o que você quiser. E por qualquer coisa. Quero dizer qualquer coisa que você possa imaginar. Sua voz se arrastava como uma pena que faz cócegas na bochecha de Tiffany.
Alexander notou que as orelhas dela ficaram vermelhas no momento em que ele mencionou a palavra qualquer coisa. A qualquer coisa. Querido irmão. Tem certeza? Tifania queria ter certeza de que tudo estava claro. Claro. Desde quando eu menti para você? Alexander sorriu calorosamente para ela antes de lhe dar uma carícia suave na cabeça. A família real e as pessoas ao seu redor soltaram um suspiro de admiração depois de ver momentos adoráveis. Anastasia tossiu, tirando Alexander e Tifania de seu transe. Claro, como eu poderia esquecer a irmã mais fofa e elegante da minha vida? Anastasia, mais tarde discutiremos o sistema respiratório e nos prepararemos para um breve questionário. Anastácia fez beicinho. Você não vai acariciar meu cabelo como fez com Tifania, irmão. Ah, você quer um também? Eu pensei que você não era mais uma criança. Eu estava brincando naquela vez, irmão. Anastasia começou a bater no peito dele repetidamente. Aí. 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 Alexander estremeceu a cada golpe. Ok, tudo bem, eu te darei um se você realmente quiser muito, Alexander disse. Anastasia inclinou a cabeça para ele e sorriu. A mão de Alexander lentamente alcançou o cabelo prateado de Anastasia e uma vez que fez contato com ele, ela de repente agarrou e puxou sobre o rosto. Ela ronronou alto com a sensação de ser acariciada, com os olhos fechados. Alexander soltou uma risada forçada depois de testemunhar o quão agressiva Anastasia poderia ser. Bem, acho que já chega, Anastasia. Não, isso é injusto. Ela reclamou como uma criança. Você colocou sua mão em cima da cabeça da irmã Tifania por 30 segundos, enquanto eu só experimentei 15 segundos. É? Desde quando você está contando? Alexander ficou surpreso com a forma como ela estava fazendo isso. Tudo bem então. Você tem mais 15 segundos. Anastasia sorriu presunçosamente enquanto Alexander a deixava desfrutar de sua mão acariciando sua bochecha. Após 15 segundos, Anastasia soltou sua mão. Obrigado, irmão, pelo meu pedido infantil. Qualquer coisa para você, querida, disse Alexander. Ok, pessoal, obrigado por me ver partir. Eu agradeço. Alexander disse enquanto caminhava de costas para a saída com os guardas imperiais e Sebastian. Ele realizou um gesto de beijo voador para eles enquanto suas irmãs e sua esposa assinavam com as mãos para ele. Senhor, cuidado com as escadas, Sebastian advertiu. Ops, disse Alexander timidamente enquanto se virava. Ele desceu as escadas e pulou na besta. Sebastian entregou a ele o arquivo que Alexander revisou imediatamente. Em primeiro lugar, estabelecemos laços diplomáticos e econômicos com o Império Shozon e depois assinamos vários tratados, como o Tratado de Defesa Mútua e um Acordo de Livre Comércio. Muito bem, vamos buscá-los. Alexander sorriu. Reencarnate capítulo 235. O comboio de Alexander Romanov correu pela rua limpa de São Petersburgo enquanto se dirigiam ao Palácio Mikhailovsky, um local para o qual será realizado o encontro com o imperador do Império Shozon e o imperador do Império Ruteno. Alexander estava revisando os arquivos que Sebastian deu a ele no momento em que ela pulou na besta, seus olhos examinando cada conteúdo contido nos documentos. Ele deu um leve aceno de cabeça após entender os pontos de discussão que serão discutidos na reunião. Portanto, o Império Rutênia terá direitos de mineração exclusivos sobre a região norte do Império Shuzon, sob a condição de que os trabalhadores sejam chuzoneses. Quer dizer, isso não é um mau negócio, considerando que teríamos que pagar menos quando se trata de mão de obra, comentou Alexander. Isso mesmo, Sua Majestade. O imperador Shozon prometeu a seu povo que daria trabalho a seu povo e seria pago de acordo. Ao contrário de seu antigo mestre colonial que explorou cada fibra deles, Sebastian disse e continuou. Além disso, Vossa Majestade, estamos sendo pressionados por ambos os lados. Os Estados Unidos e o Império Britânico estão exigindo uma resposta sobre por que nossas forças invasoras ainda estão no Império Shuzon, particularmente em Amsyong. Eles estão olhando para isso como se estivéssemos quebrando o Tratado de São Petersburgo. Alexander perguntou enquanto olhava para ele.
Sim, Sua Majestade. Nossas forças na região são vistas como forças de ocupação e não como forças de manutenção da paz. Eles estão entendendo mal nossas intenções, Sebastian comentou. Não tenho intenção de expandir nossos territórios na península de Chuzon. Estou satisfeito com Manchúria pelo fato de já termos acesso ao Oceano Pacífico. Embora eu tenha alguns planos para retomar a colônia ultramarina que vendemos para os Estados Unidos, disse Alexandre. Talvez você esteja falando sobre o Alasca. Sebastian olhou para ele com uma sobrancelha levantada. Bem, sim, preciso recuperar esse território, não importa o custo. Veja bem, em termos de construção de um império, perder território é um grande golpe na cara. Assim como fizemos com o Império Yamato quando os expulsamos da Península Chuzon. O Alasca é um tesouro rico em recursos naturais e minerais. Os Yankees ainda não os encontraram, mas se o fizerem, certamente o manterão como seu e até farão do Alasca seu novo estado. Quando isso acontecer, não conseguiremos colocar nossas mãos de volta no Alasca. Você tem planos de chegar ao Alasca, Sua Majestade? Sebastian perguntou. Existem dois métodos. Eu discuti isso com o ministro das Relações Exteriores, CGI. Ou nós os compramos ou os levamos à força. O mais viável é comprá-los de volta dos Estados Unidos. Mas isso levantaria suspeitas. Os americanos poderiam pensar que encontramos algo grande lá e decidir aumentar o preço. Tomá-lo à força significa que temos de entrar em guerra com os Estados Unidos da América. Felizmente, temos truques na manga caso esse evento aconteça. Por favor, diga, Sua Majestade. Isso foi discutido com você pelo chefe do Estado-Maior Conjunto? Sebastian perguntou. Não, esse truque foi planejado apenas por mim, mas tenho certeza que os generais do exército teriam a mesma ideia que eu. O truque é paralisar a frota do Pacífico dos Estados Unidos. Para fazer isso, temos que lançar um ataque preventivo contra sua frota principal estacionada em Pearl Harbor. Depois disso, a frota do Pacífico dos Estados Unidos seria forçada a recuar até a costa oeste. Agora, para garantir o domínio total sobre o Oceano Pacífico, teremos que destruir o Canal do Panamá, isolando a Marinha dos Estados Unidos do mar de maneira eficaz. Isso soa como uma boa estratégia, Sua Majestade. Eu não sabia que você poderia criar um plano tão estratégico, Sebastian disse com um leve sorriso. Sebastian? Por quem você me considera? Bem, admito, não sou perfeito em todos os sentidos. Posso não ser o imperador que todos querem que eu haja, mas não é preciso ser um gênio para explorar a fraqueza de um inimigo, especialmente dos Estados Unidos. Bem, Alexander é um americano antes de reencarnar na Rússia do mundo paralelo. Ele também conhece a fraqueza dos Estados Unidos no início do século XIX. Falando no inimigo, como estão as investigações sobre a tecnologia militar roubada? Alexandre mudou de assunto. Bem, Sua Majestade, os serviços de inteligência estrangeira estão trabalhando nisso enquanto falamos. Eles ainda estão trabalhando nisso. Alexander exclamou, franzindo as sobrancelhas. Olha, eu tenho despejado bilhões e bilhões de rublos desde a fundação daquela agência de inteligência e ainda assim a resposta que vou receber é eles ainda estão trabalhando nisso. Além disso, como diabos eles saíram da Finlândia sem que o controle de fronteira percebesse? Não estou pagando ao Ministério de Assuntos Internos dinheiro suficiente para manter nossas fronteiras a salvo de pessoas como essa. Entendo suas frustrações, Majestade. Mas coisas como essa levam tempo para serem investigadas. Eles me garantiram que estão fazendo tudo ao seu alcance para localizar e destruir a tecnologia roubada. Eles deveriam ser, caso contrário, qual é o sentido de sua existência? Depois de dizer isso, Alexander respirou profundamente e exalou, acalmando um pouco. Afinal, ele tem que se concentrar na tarefa em mãos. Ufa, perdi a compostura ali por um segundo. As medidas de segurança em vigor para proteger nossa tecnologia militar são suficientes. Precisamos adotar medidas mais rígidas. Fui informado de que você está trabalhando nisso, certo? Alexandre simplesmente assentiu.
As medidas de segurança implementadas para proteger a tecnologia militar de adversários estrangeiros eram simples. Primeiro, as plantas, esquemas, processo de fabricação, materiais usados, etc., são mantidos em local secreto. Em segundo lugar, os engenheiros, cientistas e trabalhadores envolvidos na criação de tecnologias sofisticadas são obrigados a assinar um formulário de sigilo para evitar que os detalhes vazem. Para impor isso, se um deles vazar os detalhes para o adversário ou agentes estrangeiros, suas famílias, incluindo o infrator, serão julgadas por traição e executadas. Em terceiro lugar, o chefe de Estado, junto com o Conselho Imperial, deu as mãos para aprovar uma lei que limitava as exportações de tecnologia militar que poderia ser usada contra a Rutênia. Essa é a razão pela qual o Império da Rutênia está apenas exportando aeronaves militares obsoletas, tanques, a exportação de veículos militares de ponta ou aeronaves com módulos integrados avançados não pode ser feita por lei, mesmo que seja um aliado próximo do Império Rutênia. Olhando para trás, nada disso foi violado e, portanto, pode-se dizer que as medidas em vigor são eficazes. Isso é mais como uma falha de uma pessoa nas Forças Armadas. E é apenas uma maneira infalível de evitar isso. Que tal realizarmos um teste psicológico e comportamental em todos os militares? Como em apenas 10 questionários, poderemos descobrir a identidade de uma pessoa e o perigo que ela representa para nós. Por exemplo, um general militar tem um histórico de ter sido espancado por soldados rutênios no passado. Uma semente de ódio cresceu no coração daquele general e jurou vingança. Então ele se juntou ao exército ruteniano e o sabotou por dentro. Você entende onde quero chegar com isso? Alexander olhou para Sebastian com uma expressão compreensiva. Então é algum tipo de teste de lealdade? Sebastian assumiu. Parece muito apropriado, Vossa Majestade. Sim, basicamente assim. Se eles falharam no teste de avaliação, não serão elegíveis para ingressar nas Forças Armadas. Ok, uma última pergunta antes de chegarmos ao nosso destino. Existe a possibilidade de que uma mão negra esteja por trás de tudo isso? Oh, que bom que você levantou isso, Sua Majestade. Acabei de lembrar que os serviços de inteligência estrangeira reuniram informações suficientes sobre a mão negra. Eles estarão informando você na próxima semana. E para responder a sua pergunta, existe uma possibilidade. Eu me esqueci deles. Já se passaram 5 anos desde sua última atividade. Eu me pergunto por que esse é o caso. Momentos depois, o comboio chegou em frente ao Palácio Mikhailovsky. De seu assento, Alexander pode ver os jornalistas pelas janelas correndo para obter uma declaração dele. Quando Alexander saiu da besta, ele foi saudado por centenas de luzes piscando enquanto os repórteres tiravam fotos dele. Alexander acenou com a mão e caminhou no tapete vermelho. Microfones e gravadores são estendidos para fora da barreira de aço, na esperança de obter uma declaração dele. Os guardas imperiais estão fazendo o que podem para manter o imperador fora de seu alcance. Antes de entrar no palácio, Alexandre parou e deu uma olhada ao redor. Mas os guardas imperiais encarregados de protegê-lo o chamaram. Sua Majestade, não pare e continue caminhando. Ok, Alexander cumpriu as ordens do guarda, pois ele entendeu a natureza dos gritos aos quais ele era vulnerável. Se houver um atirador de elite na área, eles terão uma linha de visão clara. Felizmente, sua visão não ficou preta, indicando que ele ainda está vivo e não foi alvejado. Segundos depois, ele entrou no palácio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.